Ok. Vamos continuando as nossas aulas introdutórias do grego do Novo Testamento. Você aprendeu o alfabeto, você já aprendeu os sons das letras. Agora você vai dar atenção a alguns caracteres especiais. Veja bem, você tem o gama. Vamos começar pelo gama. O gama, ele tem sempre o som duro, tá? Ele tem sempre o som de G duro, como na palavra galinha, gaiola. Nunca vai ter o som flexível, como por exemplo na palavra gelo, tá? Não importa a vogal. Se você tem aqui G e se você tem G, G, Go, Gu, 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 Gu. Você vai ler, você não vai ler Gagé como você leria em português. Para ficar melhor para você, ficar mais claro para você, você tem aqui a palavra ângelos. Ângelos, ok? Ângelos. Na palavra ângelos, você não vai ler ângelos, ângelos, ângelos. Tem até a voz do ângelos, mas está errada a pronúncia. É ângelos, ângelos, ângelos. Esse gama vai ter som de G duro mesmo, estando formando sílaba com uma vogal flexível, no caso o epsilon. Ok? Ok. Você agora me perguntou, professor Ferreira, mas por que eu vou ler ângelos e esse outro gama que aparece aqui? Mais uma regra do gama. O gama, quando ele vem antes, tá? Antes de outro gama, de um kappa, de um ri ou de um xi, ele vai ter som de N. Ok? Ok? Ok. Ele vai ter som de quê, professor Ferreira? Som de N. Perfeito? Por exemplo, ângelos. Palavra ângelos, você não vai ler aguiguelos. Aguiguelos, ag. Isso aqui você não vai ler ag. Ag. Não, você vai ler an. Quando ele vem antes de outro gama, olha aqui, ele tem som de N. Ok? Ok. Vamos pegar aqui âncora. Âncora. Âncora, que seria âncora em português. O escritor aos Hebreus diz que a fé é pistes. A fé é a âncora da alma. Então você não vai ler agcura. Não, você vai ler âncora. Você vai ler an. Por que an? Porque ele está vindo antes de um capa, ok? Está vindo antes de um capa. Por exemplo, aqui a palavra elenco. Elenco, que é um verbo, eu convenço, eu persuado. Elenco. Você não vai ler elengico, mas você vai ler elen. Ó, len. Você vai ler aqui elenco. Eu convenço, ok? E um outro exemplo, pega esse verbo elenco, eu convenço, e transformá-lo no futuro. Aqui está no presente o indicativo ativo da primeira pessoa do singular. Vamos jogar esse verbo aqui para o futuro, vamos. Jogando ele para o futuro, então eu tenho elenxo. Como esse gama vem antes de um xi, então eu vou ler aqui len. Ok? Len, ó. Elenxo. Perfeito? Tranquilo? Então,
aqui você já tem as especialidades do gama. Perfeito? Perfeito, professor. Perfeito, 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 perfeito. O TH, o teta, para diferenciá-lo do tal, o tal é o T normal. O teta você vai lê-lo como o TH na palavra inglesa think, ou think, aquele T aspirado. Perfeito? Perfeito, professor Ferreira. Perfeito, 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 perfeito. Ok? Ok. O sigma, em início de palavras e no meio das palavras, o sigma, em início de palavras. Por exemplo, sarx, carne, início de palavra. Ele vai ter este formato aqui, ok? Vai ter esse formato aqui. No meio das palavras, professor Ferreira, no meio das palavras, ele também terá o mesmo formato. Você está vendo aqui, ó. Jesus, ó, o mesmo formato aqui, ó. Jesus, que é Jesus, e sarx, que é carne. O mesmo formato, que é este formato aqui. Perfeito? Este formato aqui. Porém, o sigma no final das palavras, ele tem este formato aqui. Perfeito? E Jesus. E o Y, professor Ferreira? Qual a particularidade do Y? O Y em ditongo, o Y terá o som de U. Por exemplo, na palavra, no nome próprio, na verdade, né? Paulos, que é Paulo apóstolo. Você tem aqui um ditongo, au. Você sabe o que é ditongo, né? O encontro de duas vogais em uma mesma sílaba, onde uma exerce função de vogal e a outra de semivogal. Então você tem aqui Paulos. Então em ditongo, o Y tem som de U, tá? Em encontro consonantal, ó, entre consoantes, professor Ferreira. Ok. Entre consoantes, o Y vai ter som de I. Esse som de I não é o nosso I tradicional da língua portuguesa. É o som do I alemão. Meio I, meio U. É um som intermediário aí. Por exemplo, a palavra curios. Senhor. Perfeito? Perfeito, professor Ferreira. O que devemos aprender mais, professor Ferreira? Quais outras letras merecem nossa atenção? O CRI, como você viu na pronúncia, ele se translitera por CH, mas ele vai ter o som do J espanhol. Como, por exemplo, na palavra mulher em espanhol. Mulher, você vai ler mujer. Olha esse som do J aqui. Como você viu no exemplo anterior, em um outro vídeo, na palavra alemã bar, o CH alemão. Então, ou J espanhol ou CH alemão. Bar, mujer. Esse som gutural. E aqui nós temos o exemplo que usamos no nosso alfabeto. Por exemplo, psiché. Outro exemplo, arré, princípio, psiché, alma, arré, princípio. Perfeito? Perfeito. Então, é isso. Esses são as letras especiais. Você tem uma pequena diferença entre ômega e ômicron, e Y e eta, som aberto e som fechado, mas este não é o momento para tratarmos dessa particularidade.
Com o que você viu até aqui agora, dessas letras especiais, você já deu um avanço a mais para a leitura do grego do Novo Testamento. Vamos à nossa próxima aula.